algo importante que todos nós fazemos, que a gente encobre os nossos próprias falhas, os nossos próprios erros. E o certo seria confessarmos as nossas falhas e nossos erros com Deus. Não há necessidade de confessar com pessoas, mas em oração, a hora que a gente ora e busca Deus, a gente utiliza através da oração, através do perdão, do pedido do perdão, através de perdoar as pessoas pelo mal que fizeram contra nós, a gente consegue se livrar dos pesos da nossa consciência, né? Dos programas do passado, daquelas programações que foram instaladas por nós mesmos às vezes, através das nossas falhas, dos nossos erros que cometemos durante a vida. E interessante que no livro de Provérbios 28, versículo 13, fala algo interessante, que é: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. E realmente é verdade. Às vezes é necessário a gente, em oração, buscarmos o passado e lembrar das nossas falhas e perdoar, pedir perdão a Deus, pedir perdão, buscar aquele passado, buscar aquela história do que aconteceu, e orando a Deus, pede perdão a Deus por aquela falha, porque o encobrir, que quer dizer, é o encobrir de nós mesmos, porque às vezes a gente encobre a maneira que às vezes a gente tratou alguém que não deveria, da gente mesmo, como tentando esquecer o que fizemos de mal. E às vezes é necessário a gente relembrar para se auto-perdoar e para pedir o perdão de Deus por causa daquele mal que cometemos, né? A gente deixa para trás dessa forma, da maneira correta, a hora que nós tiramos o peso do nosso sentimento daquilo, porque pedimos perdão, porque se acertamos com aquele passado. Às vezes é necessário também voltar a alguma pessoa, às vezes, e pedir perdão. Às vezes é necessário, mas quase sempre, né? Vamos usar a palavra quase sempre. Somente através de uma oração a Deus a gente consegue perdoar o passado, porque às vezes tem pessoas que não tem como se conectar, né? Pessoas que são difíceis de conectar, que sempre trazem problemas, ou pessoas que já foram, que a pessoa às vezes perdeu, que a pessoa morreu, que a pessoa ficou no passado. E às vezes a gente também temos que entrar com essas pessoas em oração. A gente ora a Deus: Senhor, perdoa o que eu falei com aquela pessoa, Senhor, eu perdoo aquela pessoa, fulano de tal, assim, pelo mal que ele me cometeu. Mas isso não é porque Deus necessita que você peça perdão. Isso é que você necessita acertar com aquela história que você deixou em aberto. Aquela história que deixou em aberto pode ser o que está te atrapalhando de prosperar. O prosperar, quando fala prosperar, a pessoa pensa em dinheiro. Mas o prosperar pode ser relacionamento, pode ser dinheiro também, pode ser a ver com trabalho, qualquer coisa, qualquer coisa. Às vezes, por causa de algo que a gente tem no passado, prejudica o nosso presente e o nosso futuro. E às vezes é necessário a gente entrar nessa condição de buscar o passado e pedir a Deus perdão e perdoar o passado que cometemos, entendeu? Vamos fazer isso, que ajuda muito. É tanto que Jesus fala sobre isso quando fala que quando for orar, para você perdoar as pessoas que lhe fizeram mal, né? Mas também temos que pedir perdão pelo mal que fizemos, porque fala assim: você tem que perdoar aquelas pessoas que te fizeram mal, para que Deus também possa te perdoar. Então é algo sério, não é brincadeira, não, é algo sério.
A hora que a gente entra nessa oração, a gente é como se fosse uma viagem no tempo para pagar o passado que cometemos, pagar o passado, para consertar o passado. É uma espécie de viagem no tempo, mas é extremamente necessário.